buscar lucratividade. Então, a questão da concorrência, ela se torna um pouco irrelevante. Não importa o tamanho do mercado, não importa quantos profissionais nós temos, não importa como que esses profissionais estão agindo. O que importa é você criar um mecanismo de tornar a sua clínica lucrativa. E tornar a sua clínica lucrativa, você consegue fazer isso com bastante ética. A gente conversa muito sobre ética aqui, né? Durante os nossos cursos, durante as nossas palestras, eu falo muito, porque eu acho que a ética é fundamental. A partir do momento que você pula e ultrapassa o limite ético, você está ofendendo o teu amigo, você está ofendendo o teu colega, você está desvalorizando a classe odontológica como um todo e também o seu paciente. Então é importante você buscar uma lucratividade, mas manter os seus limites éticos, aqueles que você acredita, aqueles que são seus princípios e aqueles que são legalmente impostos pelo Conselho e pelos Códigos de Defesa do Consumidor e outros mais, tá? Então nós vamos falar aqui, vamos passar para a primeira parte aqui, para dar uma introdução, o método de determinação de preço. São 3 métodos que a gente tem que é o mais comum no mercado, tá? Um deles é a orientação ao concorrente, é o mais comum. O que é isso? Você formula, você não, um profissional qualquer, uma clínica, formula a política de preço com base no preço de um ou de alguns concorrentes de sua escolha. Normalmente aqueles que estão mais próximos, no mesmo bairro, na mesma rua, dependendo da região, ou até vizinhos. De forma empírica, é uma forma empírica e tradicional de precificação. Então, assim, se o meu cliente cobra R$100, eu vou cobrar 90. Meu concorrente, aliás, meu colega que está de frente ali. Eu vou cobrar 100, eu vou cobrar 110, mas eu vou basear o meu preço nele. Então é uma coisa estranha, porque você não sabe os custos que seu concorrente tem. E essa é a grande crítica aqui, ó. Quando você estabelece uma política de preço baseada no concorrente, não há uma fórmula segura de cálculo matemático. Você não sabe como que seu concorrente está precificando e você vai simplesmente copiar aquilo. Você não sabe quais vantagens de negociação ele tem, ou se você tem. Então, essa política, ela força esse aqui, ó, guerra de preços. E o autor que eu te falei, o Michael Porter, que é o meu grande guru, uma pessoa que eu admiro muito, ele fala muito sobre guerra de preços. Ele fala que a pior coisa que pode acontecer no mercado é haver guerra de preços. E guerra de preço faz com que muita gente, os dois lados vão perder, porque todo mundo vai ter que abaixar preço. Não tem jeito. Se entra num sistema de guerra de preço, todo mundo tem que abaixar preço. Porque quando que você vai entrar numa guerra de preço? Eu vou citar um exemplo. A gente tem uma guerra de preço muito clara quando a gente olha, por exemplo, Ricardo Eletro no Magazine Luiza. Quem é de São Paulo talvez não conheça o Ricardo Eletro, mas é uma rede varejista muito grande, presente em quase todo o Brasil, talvez não esteja ainda em São Paulo nas lojas físicas, mas com loja online já tem. É um dos grandes varejistas e eles pretendem se tornar o maior varejista do Brasil, é a missão deles, aliás, a visão deles é se tornar o maior varejista do Brasil. E eles concorrem direto com o Magazine Luiza, que também é um grande varejista. Então aquilo ali é uma guerra de preço direta, porque se um vende uma TV Samsung LED 32 polegadas, o outro também vende. E aí a diferença do Magazine Luiza e do Ricardo Eletro é somente preço, porque o produto é o mesmo. A ideia de guerra de preço, ela só é possível, aliás, ela só é fundamental quando eu tenho o mesmo produto, que é o caso das lojas de varejo. Se as lojas vendem o mesmo produto, a única variável que elas têm, ou talvez a principal variável que o cliente dela vai observar, é preço. E aí é onde a gente tem os problemas, a gente tem esse nível tão grande de propagandas desses dois grandes varejistas, e nós temos uma margem de lucro muito pequena, eles brigam diariamente por preço, porque é uma das poucas variáveis que tem. Agora, em odontologia, não, a gente tem a opção de trabalhar valor. A gente tem a opção de trabalhar diferente dos nossos colegas. E essa é a grande sacada da odontologia hoje. É você tentar se tornar único. E isso não é diferenciação de mercado. Tá? A gente não é falar em diferenciação de mercado. Você se tornar único no mercado. Por quê? Como assim se tornar único? Você está vendendo, vamos dizer assim, ó, você está vendendo tratamento ortodôntico, o colega também está vendendo tratamento ortodôntico. Tá, mas quando você se torna único, é quando você entrega esse tratamento ortodôntico de uma forma diferente,
de uma forma que o seu colega não consegue. Não porque ele tem menos capacidade ou você mais capacidade, mas é porque você estuda o seu mercado e a partir deste estudo você consegue se posicionar oferecendo um tratamento ideal para os seus clientes, sejam eles mais jovens, sejam eles mais idosos, sejam eles mais compromissados, sejam eles de classes sociais diferentes, sejam eles através de demandas diferentes. Então, essa que é a grande sacada hoje, é a gente trabalhar de forma que você se torne único no mercado, e aí a partir do momento que você se torna único, os seus clientes vão te procurar por causa disso. Aí sim você vai estar numa situação muito, muito boa. Então, essa formulação, guerra de preço, o cirurgião cobra 1.500 para fazer um implante, eu vou cobrar 1.400, é a pior que tem. Tem gente que ainda chega ao cúmulo, eu falo assim com muita humildade isso, e me desculpem a palavra, mas chegam ao cúmulo de precificar em cima do que o protético cobra. Multiplicar por 2, multiplicar por 3. Nunca façam isso, porque você não sabe se você, que é o dentista, que é formado, que às vezes estudou até algumas coisas de marketing, alguma coisa de precificação, está com dificuldade em formar preço, imagine o seu protético, que talvez também não tenha estudado. Vai ser um cego guiando outro cego. Eu falo que esse é o grande problema hoje que a gente tem no mundo. Tem muita gente falando muita coisa sem embasamento científico, sem coerência, simplesmente porque acha que pode falar e realmente tem gente necessitando ouvir. E aí acaba ouvindo conhecimentos que não são conhecimentos úteis, que não são conhecimentos que vão te levar para um lugar bom. Muito pelo contrário, vão te levar para um lugar ruim. Então nunca precifiquem baseando-se na concorrência. Uma outra orientação que a gente tem de determinação de preço, orientação preço-prêmio, ela também acaba sendo um pouco empírica, mas é um método também baseado no concorrente, em que a nossa clínica, ela deliberadamente precifica acima dos preços dos concorrentes, para captar uma clientela que quase sempre compra o melhor e para os quais o preço não importa. Então, por exemplo, o cirurgião cobra 1.500 na concorrência, a média de mercado, eu vou precificar em 2.500. Bom, aqui tem uma coisa aqui que eu tenho que trazer para vocês. Quando eu estabeleço essa política de preço prêmio, é necessário que eu consiga despertar a curiosidade do cliente para os diferenciais oferecidos. Sem detalhar muito, vejam bem, sem detalhar muito, porque se eu começo a oferecer muita informação, ele também se confunde, porque ele não é técnico em odontologia. Tá? Ele não quer também perder tanto tempo com essas informações. Ele quer só achar que seu tratamento é especial. Eu não gosto muito dos termos classe A e classe B, eu já expliquei muito bem, mas aqui eu usei classe A e a B, que são aquela classe que realmente tem muito dinheiro, e aspirantes sociais. Quem são os aspirantes sociais? São aquelas pessoas que muitas vezes até de origem humilde, mas que naquele momento estão ganhando muito dinheiro, seja porque o negócio dele dá muito certo, seja porque ele estudou, passou num concurso, ganhou muito bem. E esse aspirante social, quase sempre, ele quer se parecer com a classe A, se parecer com a classe AB, ele quer comprar os mesmos serviços, ele quer andar como se ele fosse originalmente de classes superiores. São os aspirantes sociais. Então, eles gostam de pagar preço prêmio. Mas tem um problema no preço prêmio? Tem. Por quê? Você tem que ter uma estrutura que te permita fazer isso. Então, você tem que ter uma clínica realmente diferenciada. Você tem que ter uma clínica com acomodação muito diferenciada, com atendimento muito diferenciado, focando muito nas sensações que aquele cliente vai sentir lá dentro. Isso é bom por um lado? Mas qual que é o ruim? É porque é um pouco difícil fazer isso. Você realmente, para conseguir um nível de gestão tão avançado, você vai precisar de assessoria, você vai precisar de pessoal técnico trabalhando junto com você. Às vezes um designer, às vezes um gestor para te orientar, às vezes um consultor para estar trabalhando, um arquiteto para estar trabalhando o seu ambiente interno. Então é um custo que vai ser também muito alto. Então trabalhar nesse preço aqui, trabalhar com esse critério de preço prêmio também é um pouco complicado. Tem suas vantagens também, mas é um pouco complicado. O terceiro método mais comum, orientação ao cliente. Esse é um método que eu gosto mais, que é um método baseado na premissa de que a empresa deveria ser avaliada primariamente por satisfazer ou não a necessidade do seu cliente. Isso é o que eu mais gosto. Quando você foca no cliente, você foca nas necessidades dele, e aí você cria a sua estrutura de trabalho para atender esse cliente. É o que eu comentei. Se o seu cliente tem um horário de trabalho que não permite que ele seja atendido durante o dia, e você cria para ele um horário especial, isso, assim, não é errado.
mas você tem que atender nesse horário especial somente aquele tipo de cliente, porque aquele cliente vai te valorizar naquele horário. O cliente que tanto faz vir de dia, ou vir, por exemplo, à noite, vir 8 horas da noite no consultório, esse cliente que tanto faz, ele nunca vai valorizar você porque você trabalha à noite. Agora, o cliente que realmente não pode, não tem tempo, e que a única oportunidade dele é realmente fazer o tratamento à noite, aí esse cliente vai te valorizar. Ele vai lá, eu já trabalhei à noite, sei muito bem disso, e eu atendi os dois públicos na prática. Tinha gente que não precisava ir à noite, mas ia, porque queria. E aí eu acabava atendendo. Demorou um pouco para eu entender que existia um público que realmente precisava daquele atendimento noturno, e existia um público que realmente só ia lá por conveniência. E aí eu cortei todos de conveniência, hoje em dia eu não atendo mais. Na verdade, eu atendo um cliente à noite só, que é um amigo de muito tempo, porque realmente ele entra nesse caso de precisar ser à noite, e também é um grande amigo pessoal. O interessante, quando a gente trabalha aqui na orientação ao cliente, é focar no que está escrito aqui, ó, experiências sensoriais como forma de precificação. Isso aqui é o que vai realmente fazer o seu público ficar muito fiel a você. O que eu acho interessante nesse modelo é que te permite ter mais de um tipo de preço. E mais de um tipo de preço, muitas vezes, é interessante. Por exemplo, eu usei aqui exemplos de implantes A, B e C. Um implante custando R$ 1.500, X benefícios, Y limitações. Implante B custando R$ 2.000, tem Z benefícios, T limitações. Implante C custando R$ 3.000, tá. Qual que é a vantagem disso aqui? Quando você trabalha com três opções, você ajuda o cliente a se decidir. Existe uma área do conhecimento que chama-se heurística das decisões, que estuda como que o cérebro toma decisão. O nosso cérebro, eu vou voltar aqui um pouquinho a tela, porque eu vou explicar isso olhando para você. Tá? Só um minutinho aí, você vai ver a tela mudando aí. Deixa eu ver se voltou. Pronto, voltou a câmera para mim. Eu quero explicar isso aqui olhando para você. Existe uma área de estudo que chama heurística da decisão. A heurística da decisão, ela comprova que o nosso cérebro, ele escolhe atalhos para se decidir. E os atalhos, eles são em cima de conhecimentos, de coisas que ele consegue comparar. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai fazer uma viagem para a Europa. Você já sabe que você vai para a Europa. E aí te oferecem 2 pacotes de viagem, 3 pacotes de viagem. Um deles é ir para Paris e o outro é ir para Roma. Eu não conheço essas duas cidades, mas o que eu conheço através de estudo, elas têm condições de turismo bem diferentes. Paris e Roma são bem diferentes. Mas o seu agente de viagem ele te ajuda a decidir. Ele te oferece Paris, um hotel, 4 estrelas, com café da manhã e almoço incluso, por um preço um pouquinho maior. E aí ele oferece Paris, num hotel 4 estrelas, sem essa alimentação, por um precinho um pouquinho menor, pouquinho coisa menor. E oferece Roma como uma terceira opção, com um preço intermediário, por exemplo. Um preço intermediário. Mas o cérebro daquele cliente ele vai ter uma forte tendência a se decidir por Paris. Seja a Paris mais econômica, ou seja a Paris mais cara, que é a Paris com café da manhã. Por quê? Porque é mais fácil para ele comparar Paris com Paris do que Paris com Roma. Ele vai ter dificuldade, ele vai ficar indeciso. Então, muitas vezes, quando você coloca para o seu cliente opções de tratamento que são diferentes demais, ele não consegue sair do lugar. E aí ele vai sentir insegurança. Se o seu cliente sentir insegurança, cara, é o fim da picada. Porque se ele sentir insegurança, não adianta você fazer aquela explicação mais racional que você puder, que você não vai conseguir atingir o coração dele, vai conseguir atingir a mente dele, ele provavelmente vai ter uma dificuldade enorme de fazer com você. Ele precisa passar por essa sensação de segurança antes de te ouvir a explicação. Vou falar disso agora e na frente. Tá? Então nós vamos focar muito nessa questão aqui com você. Muito nessa questão. Heurística de decisão. Então, quando você coloca ali aquela opção que eu coloquei, são 3, vou voltar para lá, tá, pessoal? Só um minutinho que eu vou voltar a tela lá para a gente acompanhar pelo slide de novo.
Aqui. Então, quando eu coloco aqui, ó, para vocês, que você tem um implante que custa A, B e C, eu não estou falando para você colocar um implante bom com um implante ruim, tá? Você colocar um implante bom com um implante ruim, um material bom, um material ruim, isso não é legal, porque aí você vai dar para o seu cliente a ideia de que você faz tanto serviços bons como serviço ruim. Tá? Então, não confundam essas duas opções que eu coloquei para vocês. Você usar a heurística da decisão não é para apresentar um produto bom versus um produto ruim. Não é assim que usa a heurística da decisão. É para explicar produtos bons. Se você opta por trabalhar com produtos bons, você vai oferecer para ele produtos bons. Só que dois desses produtos são extremamente parecidos. Por exemplo, se você trabalha com implante, é interessante você oferecer duas versões da mesma marca de implante. Duas versões diferentes da mesma marca. E uma terceira marca. Você vai ver que a tendência muito grande é que ele compre o daquela marca que você tem mais de uma opção. Não importa se... eu vou dizer aqui, ó, a marca A e a marca C é a mesma. A marca B é diferente. A tendência dos seus clientes vai ser decidir entre marca A e marca C. Mas a marca B vai ser menos decidida. Isso é heurística de decisão, cientificamente comprovado. Então você consegue fazer, porque os produtos são parecidos. A marca A e a marca C sendo igual, o produto na cabeça do cliente é parecida. Então ele vai conseguir se decidir mais facilmente. Você vai facilitar a vida dele. Veja bem, você não está induzindo seu cliente a decidir por essa marca. Tá? Você confia nas suas opções, mas você está fazendo com que um cliente que não tem conhecimento técnico sobre aquilo que você está vendendo para ele, que só vai poder avaliar o seu serviço depois de consumido, esse é um grande problema, ele só vai realmente ter a certeza de que você é um bom profissional, que valeu a pena trabalhar com você depois que ele trabalhou, ele não tem como avaliar isso antes, por isso que gera tanta insegurança, por isso que prestação de serviço é um negócio tão especial. Então você consegue fazer com que ele se decida mais fácil, porque a marca é a mesma. Entenderam isso, né? Ficou claro, ficou fácil de entender. Tá? Então, finalizando, atrai clientes que se preocupam com o que e como o procedimento será realizado. São clientes mais fiéis e conscientes das limitações que você consegue explicar para eles. Tá? Então, isso é muito interessante. Então, vamos a uma parte agora mais ativa da aula. O que é o preço, então? Preço é tudo aquilo que você paga por um bem ou serviço. Preço não é dinheiro, não é etiqueta. Aquilo ali é uma das formas de se colocar preço. Então, um preço, ele é formado por tudo isso aqui, ó. Dinheiro ou valor monetário, pode ser um bem qualquer, pode ser dinheiro, pode ser um imóvel, pode ser um carro, é o que vale bem financeiro. Mas pode ser também preço. Preço é tempo. Né? A pessoa até brinca, tem aquela famosa frase que tempo é dinheiro. Mas não é porque tempo é importante. Para a pessoa, se você olhar que a pessoa parar o trabalho dela e vir para o teu consultório 2 horas da tarde, ela está sacrificando o tempo dela. Ela pode fazer isso gostando ou não. Às vezes tem gente que gosta, tem gente que não gosta de fazer isso. Né? Tem gente que adora vir nesses horários. Mas é um pagamento que ele está te dando. Às vezes é superação de medos. E aqui eu vou te dar uma informação muito importante. Vou te dar uma informação exclusiva para vocês que estão me assistindo ao vivo aqui agora. Nós fizemos uma pesquisa, mas não é uma pesquisa científica, tá? Eu faço pesquisas científicas e faço pesquisas de mercado. Existe uma diferença de metodologia das duas, tá? E pesquisa de mercado, porque eu não tenho como fazer uma pesquisa científica sobre isso. Mas eu fiz uma pesquisa de mercado e a gente chegou à conclusão de que um paciente médio, ele demora 18 meses para procurar o dentista, a partir do momento que ele sabe, que ele tem consciência de que ele tem uma necessidade. Então você imagina que são 18 meses, é 1 ano e meio. Por que ele demora tanto tempo? Essa é a grande chave da questão aí. Por que ele demora? A maioria demora por causa de superação de medos. Não é por questão financeira, que muito pode pensar, não, ele vai esperar ganhar dinheiro. Não vai, talvez nunca junte dinheiro. Se ele não tem esse perfil de juntar dinheiro, ele nunca vai juntar. E se ele tem esse perfil, ele já juntou, você pode ter certeza disso. Já juntou o dinheiro, ele tem ele guardado lá. E se ele não tem o perfil, ele não vai. Ele vai chegar na hora e vai parcelar o tratamento com você. Mas a questão de superação dos medos, a superação da ansiedade, a superação dos medos ocultos, o medo do profissional não é só um medo de dor, não. Existem vários medos que os profissionais têm,
que os profissionais não, que os clientes têm. A gente não tem ideia do tanto que é difícil para um cliente, muitas vezes, entrar dentro de uma clínica que a gente, da nossa clínica. Mas é um pouco complicado. Então, ele paga você também quando ele supera esse medo. E esse tempo médio que a gente descobriu através de uma pesquisa não científica, uma pesquisa de mercado, foi de 18 meses. E também superação de dor. Então, o preço, muitas vezes você tem um clareamento, quem trabalha com clareamento sabe que a sensibilidade é um fator limitante, ela é real. Né? Alguns pacientes têm uma sensibilidade até alta. E mesmo tendo sensibilidade alta, ele continua, ele paga o preço da dor, da sensibilidade, porque ele quer um sorriso bonito. Então, isso aumenta a percepção de preço do cliente. Muitas vezes, quando você ignora a questão do tempo, a questão de superação de medo, eu gosto muito de trabalhar isso aqui, ó, superação de medo, é o aspecto psicológico do trabalho, que é aqui que você consegue fidelizar o cliente, ele fica apaixonado por você. A partir do momento que você superou isso aqui. É o mais importante, a superação de medo, muito mais importante que tempo, que dinheiro, que dor, que tudo. A superação de medos é fantástico trabalhar essa linha aqui nos consultórios odontológicos. Toda vez que você trabalha, você tem resultados muito bons. Porque os pacientes todos têm isso aqui. E aí ele passa a confiar muito em você. Então vamos lá. Como superar então a sensibilidade ao preço? Porque a gente sabe, e muitas vezes eu converso com os colegas e eles falam assim para mim, não, doutor, mas quando eu aumento o preço, o cliente reclama, o cliente some. Mas é porque, na verdade, você está aumentando o preço, mas você não está mostrando para ele o valor, o benefício que se oferece. Então, mostrar para ele o benefício não é falar o benefício. Tem gente que confunde, acha que quando ele fala para o cliente que ele tem algum benefício, que o consultório dele é diferenciado, que o atendimento é XYZ, ele acha que isso é a criação do valor. E não é. E eu vou te explicar por que não é. Porque o seu cliente, ele precisa ele passa por esses 3 níveis aqui quando ele está conversando com você, durante seu atendimento e durante todo o atendimento. Ele precisa, em primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, ele vai passar sensações. Terceiro lugar, ele vai passar pela racionalidade. Nesta exata ordem. Por que ele vai passar por isso aqui? Bom, eu não estou falando isso de boca para fora. Isso aqui existem muitos estudos que mostram isso. Estudos de neuromarketing, que trabalham muito essa parte aqui. Quando a gente pensa em neuromarketing, a gente está pensando em respostas neurológicas ou respostas psicológicas que as pessoas dão diante de determinados estímulos. Tá? Então, nós temos aqui uma sincronia muito grande entre a segurança, que é o primeiro item, e sensações. Na verdade, a gente tem um limite muito tênue entre uma coisa e outra. Então, como que a gente vai fazer para aumentar a segurança e como que a gente vai fazer para romper a barreira da segurança e chegar na barreira das sensações, para depois, no terceiro momento, poder explicar para o paciente que o seu tratamento é diferencial, porque você usa um implante de qualidade boa, ou porque você usa uma resina com qualidade boa, ou porque você é atencioso, ou porque você dá garantia, ou porque, sei lá, você tem um conforto, você tem alguma coisa diferencial. Então você só vai conseguir fazer com que ele realmente preste atenção nesses diferenciais, que é o que normalmente você explica, depois que você rompe essas 2 barreiras aqui. Por que ele tem essa barreira aqui? Ó? Vocês estão vendo aí 2 imagens, um cérebro lateral e um corte frontal. A gente tem um sistema que chama sistema límbico. E algumas pessoas se referem a esse sistema límbico aqui como croc brain, ou cérebro reptiliano. Seria o nosso cérebro mais evoluído, a nossa primeira, na teoria da evolução, aquilo que surgiu primeiro no nosso sistema nervoso central. Este sistema límbico aqui, ele controla nossas reações de impulso. Impulso de dor, impulso de repulsão, aquela sensação de luta ou fuga, então tudo, aquele disparo de ansiedade que faz a gente ficar nervoso, que dispara adrenalina, tudo isso aqui ou faz você desmaiar, tudo isso aqui são respostas do sistema límbico. Você pode agir, as pessoas agem de forma muito diferente, diante de uma sensação de estresse, tem gente que pode ficar muito nervoso, ou tem gente que pode ficar apático. Tem gente que pode desmaiar. As respostas pessoais, elas não são muito claras. Mas quem dispara essa resposta é o sistema límbico. Então, toda vez que o cara, ou o paciente, o cliente, ele entrou no teu consultório,
A primeira coisa que vai aparecer para ele é o sistema límbico analisando se aquele ambiente é seguro. Isso vai acontecer, é óbvio que vai acontecer involuntariamente, a pessoa não está consciente disso, que isso está acontecendo. E aí, para ele sentir segurança naquele ambiente, a melhor forma que você tem é melhorar as sensações que ele vai sentir dentro do teu ambiente de consultório. Como que a gente pode melhorar as sensações? Tem uma colega nossa, dentista, que ela até escreveu lá no nosso grupo, no Odonto Branding, que ela perguntou sobre sala de espera, a Ana, ela perguntou sobre sala de espera, como melhorar e tal. A gente tem um estigma de sala de espera de dentista desconfortável, com poltronas, cadeirinhas simples, com revistas velhas e só. E talvez uma TV, alguma coisa assim. E uma secretária que aparentemente não está fazendo nada. Esse é o estigma clássico. Quem assistiu até aquele seriado do dentista mascarado via muito bem esse perfil. Aquilo ali não estava ali para zombar da classe de maneira nenhuma. Mas é um estigma realmente que a sociedade tem em torno do dentista, como também tem do médico. O estigma é o mesmo. A sala sempre chata, aquele ambiente pálido, e aquilo é desagradável, aquilo ali atrapalha, dispara, aliás, o clock brain, o sistema límbico, e a pessoa fica se sentindo mal. Então, como que você pode quebrar essa sensação? Mudando o teu ambiente de espera. É uma situação muito fácil de fazer. Você vai superar, nós estamos falando aqui de superação de sensibilidade ao preço. Paciente sensível ao preço. Como que eu vou fazer com que ele pare de ser sensível ao preço e comece a aceitar que eu cobre mais dele? Então, para isso, eu tenho que criar valor. Como que eu vou criar valor? Eu vou ter que dar sensação de segurança para ele, a primeira coisa. Tá? Não adianta querer inverter a ordem das coisas. Primeira coisa, sensação de segurança. A sensação de segurança, eu consigo trabalhar ela muito através das sensações. Então, as sensações minha secretária atender de uma forma a causar empatia, a causar uma sensação agradável para aquele cliente, tá? Minha secretária ou meu secretário, se eu tiver mais comum secretárias. Mas é criar um ambiente agradável para aquele paciente. Segundo, a sua sala de espera ter opções que combinem com o estilo de vida do seu cliente. É muito interessante isso. Então, por exemplo, você vai colocar revista, coloca a revista atualizada. Isso é um investimento que vale muito a pena. Aqui na minha clínica, eu assino, se eu não estou enganado, são 6 ou 8 revistas diferentes, desde revistas de fofoca a revistas mais técnicas. Porque tem gente que lê essas revistas, e lê mesmo, as pessoas percebem a diferença. A gente percebeu ao longo do tempo, a gente fez essa mudança tem uns 2 anos e meio a 3 anos, a gente percebeu que as pessoas começaram a chegar, às vezes, e pedir determinada revista. Tem cliente, por exemplo, tem uma revista que é muito bacana, que é a revista Saúde, que é também de uma ONG que chama Proteste, e a Proteste Saúde. Os pacientes adoram aquela revista, e tem gente que chega e pergunta, e aí, chegou a do mês? A pessoa lê as matérias, muita gente às vezes até assina, porque ela é baratinha, e é legal você ter essas revistas. Agora, quando você coloca um monte de revista desatualizada, você já passa uma sensação ruim, uma sensação de desleixo, descuido, descaso. Tá? Então, eu acho legal vocês assinem revistas e não fiquem empilhando aquelas revistas na sala de espera. Sempre renovem. Tire as revistas antigas, venceu o mês, tira tudo. Tá? A não sei que seja uma revista muito bacana, que muita gente gosta, você deixa ela lá. Mas se não, tira, bota só a revista nova. Você pode trabalhar a sensação através de TV. A Ana deu a ideia de TV. Eu não acho interessante deixar a TV aberta, a Rede Globo, essas coisas, não. Primeiro porque não é muito interessante mesmo. E segundo porque não mexe nas sensações da pessoa. Mas se você colocar, por exemplo, as TVs hoje, as TVs de plasma, as TVs de LED, todas elas têm entrada de pendrive, entrada de cartão de memória. Você pode, por exemplo, baixar do YouTube vídeos do Cirque du Soleil, ou vídeos interessantes de National Geographic, de Story Channel, vídeos interessantes. Você pode fazer isso e colocar lá na sua sala de espera, que você vai ver que as pessoas vão se sentir melhor. Principalmente Cirque du Soleil dá um resultado bem bacana para quem não tem um vídeo institucional interno, por exemplo, passando, não quer investir com isso nesse momento, é uma coisa fácil de fazer. Você baixa do YouTube, coloca no pendrive, coloca na TV e você vai ver que vai dar um baita resultado, porque as pessoas realmente gostam, porque é um negócio legal. E aí melhora a sensação. Outra forma que você tem de melhorar a sensação é o clima, ambiente interno, não está nem muito quente, nem muito frio.
né? Então, de repente você está no sul do Brasil, onde as temperaturas ficam muito baixas, você tem um método de aquecimento interessante, ou se você está em cidades que tem a temperatura muito elevada, você tem um ar-condicionado que realmente seja eficiente, que deixe a pessoa confortável, nem passando frio, nem sentindo calor. Tá? A temperatura, você pode trabalhar com som ambiente, com música clássica, nunca rádio, de jeito nenhum, tá? E nem música agitada, músicas, nada contra música sertaneja, isso porque eu sou goiano, sou de Goiás, né? Mas não coloque música sertaneja, músicas que tem algum grupo que rejeita, porque tem muita gente que gosta de música sertaneja, eu particularmente até gosto, mas tem muita gente também que não gosta. Então, você colocar música que as pessoas rejeitam é muito pior do que você colocar uma música neutra. Se você colocar, por exemplo, uma música clássica, a pessoa pode não ouvir música clássica, pode não estar habituada a ouvir, mas ela não rejeita a música clássica. Principalmente se ela estiver num volume agradável. Qual que é o volume ideal para você colocar? Eu estou quase te respondendo aqui a Ana, que me perguntou sobre isso, mas eu prometi colocar um artigo sobre isso no meu site. Porque eu escrevi um artigo sobre essa parte de marketing sensorial, tá? Mas eu acho que ele não está no site. Eu vou colocar ele no site essa semana ainda, para vocês lerem. A temperatura não. O volume do áudio, do som, ele tem que estar sempre num volume que permita com que as pessoas que estejam lá dentro consigam conversar. Então não pode ser muito destacado e nem muito baixo. A pessoa pode perceber, mas ela consegue conversar com a pessoa do lado, quando ela quiser. Tá? Então a música ela não pode ser inibitória e nem muito baixa a ponto de a pessoa não perceber que ela está ali. Mas aquilo ali são algumas formas. E aí tem outras, tem plantas, jardim de inverno, cores que você pode trabalhar. Nunca trabalhar muita cor quente em consultório odontológico, principalmente o vermelho. Porque as cores muito quentes, elas despertam sensação de medo. Por exemplo, o vermelho. O vermelho, para a odontologia ou para a área de saúde, ele desperta muito a lembrança de sangue e aí isso ativa o sistema límbico do sujeito. Então, esse sisteminha que vai acendeu a luzinha, a pessoa já fica insegura lá dentro. Agora, o vermelho, por exemplo, numa loja que vende lingerie, já combina bem, porque o vermelho também remete à paixão, sensualidade. Então, depende um pouquinho do ambiente que você está. A gente tem que entender isso. Dependendo do ambiente, aquela cor é legal. E dependendo do ambiente, aquela cor não é legal. Tá? Existe uma teoria, chama teoria de cores, teoria geral das cores. Está num livro de administração, talvez o livro mais famoso de administração que tem. Fundamentos de Administração. Esqueci o nome do autor agora, que é um livro um pouco antigo, vocês me desculpem. Depois eu lembro e falo para vocês. Então você pode trabalhar a teoria de cores dentro também, que melhora muito a questão das sensações. Bom, depois que você trabalhou a sensação, é que você vai conseguir trabalhar a racionalidade do seu cliente. Como eu falei, não há como fugir dessa regra aqui. Se você venceu, se você percebeu que seu cliente está nervoso, você faz o seguinte, remarca ele. Lógico que você vai falar, você está nervoso, eu vou te remarcar. Você vai, obviamente, pedir um exame, moldar, fazer alguma coisa assim, fazer umas fotos, conversar, dar uma atenção, obviamente, para ele não perceber que você está dispensando ele, mas fazer uma nova remarcação para que ele venha mais calmo. Se você tentar apresentar o seu plano de tratamento para um cliente nervoso, ele não vai prestar atenção em você, ele não vai prestar atenção nos seus benefícios, porque ele está aqui no primeiro nível ainda. Ó. Ele está no Croc Brain. É interessante, assim, eu botei essas duas imagens porque é o seguinte, a parte racional nossa, ela está aqui no córtex cerebral. A parte racional, que é a parte que pensa, a parte pensante está no córtex. Então, para você trabalhar os benefícios que o seu tratamento pode gerar para o seu paciente, você tem que atravessar o sistema límbico antes, você tem que atravessar aqui, ó. Você tem que atravessar aqui. Aí a mensagem chegou no córtex, aí sim o paciente está pensando. Aí a hora que ele está pensando, você pode realmente falar sobre vantagens de tratamento, sobre alternativas de terapia, que ele vai conseguir te entender. Aí sim ele vai estar te ouvindo. Então entendeu isso, né? Criação de valor é importante para que você consiga aumentar o preço, ou pelo menos diminuir a sensibilidade ao preço. Se você não aumentar, se você não trabalhar a criação de valor, o seu cliente vai ser sensível ao preço, ele vai achar que tudo que você faz é caro, tá? Então, isso aí, se você começar a olhar para o espelho, você vai ver que isso aí acontece com você, quando você está num restaurante,
Pense nas condições de prestação de serviço que são próximas à odontologia. Restaurante é uma próxima. Por que próxima? Porque você entra lá com expectativa e você só realmente realiza aquela expectativa depois que você realmente se alimentou, você comeu lá, você fez sua refeição. E aí você paga por isso. Mas você já tem uma ideia de preço. Você olha o cardápio e tem uma ideia de preço. Tá? Mas isso é realmente parecido com a odontologia. Que a odontologia tem a mesma coisa. O cliente só realmente tem a real sensação, a real ideia do que você deu para ele depois que ele consome o seu serviço, ou seja, depois que faz o tratamento. E aí que é uma dificuldadezinha. É diferente, por exemplo, de comprar um bem de consumo, uma geladeira, onde você já sabe o que a geladeira faz, para que ela serve, e a cor que você quer, o tamanho que você quer, você já sabe tudo dela. É uma coisa que está no domínio comum, tá bom? Vamos passar para frente. Eu vou falar rapidinho de custo fixo e custo variável, porque isso não é tão importante. Eu vou só dizer o que é cada coisa para vocês entenderem. Custo fixo é aquele custo que eu tenho que pagar todo mês, não tem jeito. Custo variável é aquele que eu só pago quando eu uso. Então, por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, salário fixo, CRO, taxas mensais, seja imposto, seja qualquer taxa que eu pago, custo fixo. Você vai falar assim, Éder, luz parece que é custo variável, porque se afinal de contas, se eu usar mais ar-condicionado, ele vai variar. Eu concordo com você. Na verdade, a definição de custo fixo e custo variável é para um tipo de negócio. Não é geral. Não é para todo mundo que custo fixo e custo variável é igual. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho... O que é um custo fixo? O custo fixo ele pode até variar de um mês para o outro. A questão é que ele não varia proporcionalmente. Ele não varia proporcionalmente à produção de serviço. Então, o ar-condicionado seu, o telefone, se você fez uma ligação ou se você fez 100 ligações, você não vai pagar 100 vezes mais do que fez uma ligação. Então, para consultórios odontológicos, você vai pagar mais se você fizer 100 ligações, mas você não vai pagar 100 vezes mais. Agora, por exemplo, se você faz uma peça protética ou faz 100 peças protéticas, você vai pagar 100 vezes mais. Então, é um custo variável. O custo fixo e o custo variável, a definição é se ele é proporcional ou não. Tá? Então, tudo que é fixo é tudo aquilo que não é proporcional. E tudo que é variável é aquilo que é proporcional. Material de consumo, tem parte dele que não é proporcional, tem parte que é. Tá? Protético é totalmente proporcional. Comissão, se você paga alguma comissão, ela é proporcional. Tá? Então, tudo aquilo que é proporcional. O que é importante? Por que eu falei que isso não é tão importante? É porque é interessante você ter essa ideia de custo fixo e custo variável, mas o mais importante é que você anote isso. E aí entra as facilidades que você vai ter se você tem, por exemplo, um programa gerencial de computador, um software. Se você tem um software, lá tem espaço para você colocar o que você paga de aluguel, se você paga ou não, o que você paga de água, luz, telefone, salário, tudo. O que você está pagando de material de consumo, protético, tudo tem lá. Então facilita muito a sua vida, porque fazer isso manualmente, em papel, é muito difícil. Por isso que muita gente desiste. E você precisa realmente saber o quanto a tua clínica custa. Custa para ela existir. Tá? Você tem que saber isso. Você tem que saber isso, porque senão você não vai saber quanto você tem de lucro, que é o passo seguinte que eu vou entrar agora. Como calcular o preço de um produto. Esse método aqui, só a Odontobranding tem. Ninguém desenvolveu isso para odontologia. Vou voltar à tela de novo. Existem alguns métodos que foram desenvolvidos, tá? Não são todos os métodos iguais, não. Pessoal, faz um favor para mim. Vocês perderam aí a visão do... Vocês perderam a visão do compartilhamento de tela? Estão só com o meu som? Se vocês puderem colocar para mim aí no YouTube, eu consigo ver. No YouTube eu consigo ver, tá? Ô, Júlio, eu estou vendo suas perguntas aqui, depois eu respondo, tá? Vocês podem ficar à vontade aí. Vou voltar ao que eu estava falando aqui. Beleza, tá todo mundo ok, né? Legal, porque me deu uma impressão que vocês não estavam vendo a minha... Bom, a Odontobranding, eu particularmente me empenhei muito, eu tive a ajuda de um grande professor meu, professor Alcir, da FGV, ele me ajudou muito a desenvolver um método de precificação de serviço para odontologia.
e vocês vão entender que ele realmente serve para a odontologia. Eu quis criar um critério, que é um critério que eu acho que é fundamental, que é o lucro. Como eu falei, o Michael Porter fala isso, que é o meu grande guru. Ele fala muito disso. Você tem que focar no lucro, tá? Não é uma questão de você focar em dinheiro. Não é isso, é focar em lucro. Porque, afinal de contas, o seu consultório tem que dar lucro, tá? Você trabalha para isso, gente. Todo mundo trabalha para isso. Eu trabalho para isso, todo mundo trabalha para isso. A não ser que você até esteja fazendo trabalho voluntário, mas você está trabalhando por outro tipo de lucro, um lucro emocional, um lucro de ver as pessoas felizes. Mas todo jeito você tem um lucro. ONG tem lucro. O lucro dela talvez seja esse, muitas vezes. Tá? Então, o método foi criado para isso. O método foi criado para isso. A ideia é criar a ideia de quanto você tem de lucro. Para isso, para você criar a ideia de quanto você tem de lucro, você tem que saber o quanto que você custa para existir. Tá? Por isso que eu quis olhar para você, o quanto que você custa para existir, como clínica, como profissional, mesmo se você não tem um consultório próprio. Se você trabalha só para colegas fora, você custa para existir. Você paga anuidade, você faz curso, você faz um monte de coisa. Tá? Eu não coloquei nessa aula para a gente falar hoje, mas, por exemplo, um custo do implantodontista, um especialista em implante, durante 10 anos, eu calculei isso, o Odontogrande calculou isso. Um custo de um especialista em implantodontia, em 10 anos, é R$ 790 por mês. Ele custa, para ser um especialista, por que eu coloquei 10 anos? Porque a tecnologia muda e normalmente ele vai precisar se atualizar. Tá? Ele vai precisar se atualizar. Então, o custo de atualização também tem que ser colocado. Atualização em material, atualização em tudo que ele gasta. Ele custa R$ 799 por mês para existir como implantodontista, como especialista em implantes. Tá? É um custo. E você tem que saber o quanto que é o seu custo. Por isso que é importante você planilhar, você fazer uma planilha dos seus custos fixos e dos seus custos variáveis. Em 3 meses no máximo você consegue implementar isso. Não é difícil. Tá? E também não se preocupe em ser perfeito logo no primeiro mês. Não se preocupem com isso. Você tem que fazer. Pôr na massa. A partir do momento que você está caminhando é que você vai conseguir caminhar mais rápido. Tá? Antes não. Não precisa querer sair correndo e amanhã resolver todos os problemas da sua clínica. Não é assim que funciona. Uma coisa de cada vez. Resolve o que é prioritário. Tá? Então começa anotando, olha tudo, tal. Logo você vai entender e você vai ver como que é fácil fazer isso. Porque realmente é fácil, gente. Eu não estou falando de boca para fora. É realmente fácil. Você vai conseguir fazer isso. Tá? Eu vou voltar o slide agora, para a gente continuar a conversa. Só um minutinho aqui. Método lá, vamos lá. Método exclusivo, como eu falei. Bom, esse método ele é calculado assim, ó. O preço final, em parênteses, ele é o custo de produção unitário dividido por 1 menos porcentagem do gasto total. Vou explicar o que é isso, não fica doido agora não. Mais o lucro desejado, mais impostos. Aqui eu vou trabalhar o que eu quero ganhar para cada procedimento. Então, se eu quero ganhar R$ 1.000 para fazer um implante, eu vou colocar R$ 1.000 aqui. E aí a minha conta vai gerar em cima disso. Por que eu te falei que esse método só eu tenho, só o Odontogrande tem? A partir de agora, é a primeira vez que eu exponho publicamente isso aí, tá? Mas esse método ele tá publicado, junto com a minha dissertação da FGV. Então, se vocês virem isso aí, se algum colega que seja palestrante aí estiver vendo e ver isso aí no futuro, por favor, dê os créditos, tá? Isso é ético, legal de fazer. Mas eu vou publicar isso aí também para vocês depois. O lucro desejado é aquilo que você realmente quer ganhar. Tá? Que realmente você quer ganhar. E aí nós vamos trabalhar custo de produção unitário. O custo de produção unitário, eu vou precisar saber o meu custo fixo e o meu custo variável. Então, eu te falei, mais ou menos 3 meses anotando as coisas, você vai conseguir saber quanto que é o seu custo de produção unitário. Tá? E aí você vai determinar, a partir desse custo, uma porcentagem de dinheiro que esse custo aqui vai pagar para o consultório, não para você. Ele vai pagar para o consultório, essa porcentagem do gasto total. É o que vai manter o seu consultório. Ou seja, a porcentagem do gasto total ao longo do mês tem que bater com a soma do seu custo fixo e do seu custo variável. Tá? Você tem que ter essa ideia, por isso que você tem que anotar. Eu vou dar um exemplo prático, vai ficar mais fácil. Essa conta matemática aqui, ó, a divisão do custo de produção unitária
essa divisãozinha aqui é o seu custo real. É quanto realmente custa o teu trabalho. É quanto realmente custa o seu trabalho. Aí, a partir dele, você coloca o lucro que você quer, em cima de tudo isso você incide imposto. Aí você tem o preço final. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Exemplo, implante dental. Eu estou colocando o preço do implante a R$250. Tá? Coloquei os preços aleatórios aí. Alguns podem ser extremamente fiéis, outros não. Preço do implante, R$250. De componentes protéticos, eu vou ter um custo de R$200. E de laboratório protético, eu vou ter R$250. Então, o total do meu custo, só esse meu custo cru, não é o meu custo total, meu custo cru de peças, eu não estou aqui colocando custo cirúrgico, eu não estou colocando desgaste instrumental, vê que não tem nada disso, né? Não tem nada disso. Custa R$700. Eu vou ter um gasto médio com imposto de 20%. Eu não vou trabalhar hoje imposto com vocês, porque isso varia de estado para estado, de regime jurídico, varia de livro caixa, varia... Nossa, são muitas variáveis. Tá? Isso aí você vai realmente ter que conversar com um contador, que é um especialista nisso, para decidir o que é melhor para você. Mas eu vou colocar que o meu gasto geral vai ser de 20%. Então, ou seja, desses 700 aqui, eu vou pegar 20% de contribuição desses 700 para pagar a minha clínica, para pagar o funcionamento da minha clínica, para pagar o desgaste de cadeira, para pagar o meu custo fixo e o meu custo variável. Então, vamos olhar como é que fica fácil fazer a conta. Ó, a fórmula está aqui. Preço final é custo de produção unitário, menos a porcentagem do gasto total, mais lucro desejado, mais impostos. Então, vamos mudar as variáveis. Ó, o preço final fica 700, que é a soma aqui do custo de produção unitário, 700. Menos, qual que é a porcentagem do gasto total? 20%, que é o que eu dei aqui. Tá? 20%. 20% é a mesma coisa de 0,2, porque na verdade 20 é 20 dividido por 100. 20%. Tá? 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Então eu coloco 1 menos 0,2. 1 menos 0,2 dá 0,8. Né? Então meu custo real... Vocês lembram da fórmula anterior? Ó, eu vou voltar ao slide. Ó, esse aqui é o meu custo real. Por isso que eu falei que o meu custo real é a divisão. Então, o meu custo real não é R$700. Meu custo real é R$700 dividido por 0,8. Tá? Porque é o que está, além de ser o custo dos componentes do implante, é a porcentagem daquele custo que ajuda a pagar minha secretária, meu aluguel, se eu pago aluguel, meu desgaste de cadeira, meu desgaste de broca, meu desgaste de tudo que eu vou gastar, que está incluído aí. Então, eu tenho uma taxa de contribuição aí. E aí eu decidi que eu quero lucrar líquido R$1.000 para fazer um implante. Falei, cara, se não for R$1.000, eu não faço. Eu quero R$1.000. Então, eu já sei que eu vou ter que somar ao custo da prótese, ó, 875, dá 700 dividido por 0,8. Então, meu custo efetivo total do meu implante é R$875. É o que ele custa para eu produzir. Então, eu vou somar R$1.000 nele, que é o meu lucro líquido que eu quero. Tá? E em cima desse valor, eu vou incidir o imposto. Então, eu vou ter 1.875, mais meu imposto é 20%, que eu citei aqui. O seu imposto pode ser diferente do meu, tá? Dependendo de regime jurídico, depende de um monte de coisa, tá? 20% de 1.875, que vai dar R$375 vai ser imposto, ó o governo ficando rico com você trabalhando, tá vendo? Por isso que você vê aquele cálculo que sai na TV, que você fica pé da vida, né? Você fica aziado mesmo quando você vê que você trabalha 4 meses por ano, 3 meses por ano para o governo. É isso aqui, ó. Tá vendo que você trabalha realmente muito para o governo? E aí você compreende agora que você não entendendo isso, você acha que está lucrando R$1.000 e se você realmente não incide imposto, você está perdendo 375 daquilo que você acha que é lucro. Então você não está ganhando R$1.000, você está ganhando R$625. Aí olha a diferença, é muito grande. Então aí você começa a entender porque que às vezes você trabalha e não vê o lucro. Aí eu lembro você agora que está me ouvindo, Michael Porter falou que a gente tem que buscar lucratividade. Para buscar lucratividade, a gente tem que entender esses conceitos, tá? Que aí você busca lucratividade. Buscando lucratividade, sua vida se resolve.
tá? Não só a sua vida financeira, a sua saúde mental se resolve. Porque você precisa trabalhar com um mínimo de liberdade de poder ter, se ganhar bem para ter um mínimo de liberdade para poder ter uma vida sustentável, uma vida boa. Eu não estou falando só em ganhar dinheiro, estou falando em ter tempo para você passear, ter tempo para você tirar um feriado que está chegando aí agora, você poder viajar com sua família e não ficar tão preocupado só com o financeiro da sua clínica. Então, isso aqui te ajuda a pensar. Então, para você ter uma ideia, o seu implante que inicialmente você achava que custava, talvez, eu falando que você achasse que você não conhecia essa fórmula, você achava que era R$700 o custo dele, você tem que vender ele por R$2.250 para ter um lucro líquido de R$1.000. Aí você tem um lucro líquido? Tem. Aí eu tenho certeza disso. E qual que é a minha segunda lição para você? Se você quer ganhar R$1.000, você sabe que você precisa cobrar 2.250. Se o seu cliente dá desconto, o que está morrendo aqui no teu cálculo? Está morrendo só seu lucro líquido. Se você der R$250 de desconto, você está tirando 250 dos seus 1.000. Porque você não tem jeito de mexer aqui, ó. Aqui não mexe. Imposto, meu amigo, você não mexe de jeito nenhum. Não tem como mexer no imposto, tá? Então você mexeu, R$250 você tirou do seu bolso, tá? Quando você dá desconto. Por isso que eu não gosto de dar desconto. Por isso que eu falo para vocês, não deem desconto. Não entrem em guerra de desconto. Não entrem em guerra de preço. Porque você só perde. Se você diminuir R$100 no seu trabalho, achando que você vai estar lucrando, cara, você está tendo um prejuízo e não está percebendo. Vamos para o exemplo 2 aqui, para não ficar muito longa a nossa aula, tá? Hoje eu não quero fazer uma aula longa, porque eu sei que vocês têm outros compromissos também. Tratamento ortodôntico. Vou mudar o foco agora. O custo de aparelho, que é o custo de um bracket normal Morelli, tá? Um bracket comum. Não estou botando autoligado, nada muito complicado, não. Mais borrachinha, mais fiozinho, aquela coisa tal, em 24 meses. R$240 de custo fixo, tá? De custo fixo, desculpa. Só de instrumento que eu vou usar no aparelho, para colar aparelho e tudo mais, o bracket e tal. Eu vou dividir isso por 24 meses, que vai ser o tempo de tratamento que esse paciente vai usar. Vai dar R$10 por mês. Tá. 20% de imposto, mas eu vou dar uma margem de contribuição maior agora, vai ser 30%. Porque, afinal de contas, o valor é menor, eu tenho que dar uma margem de contribuição maior para ele. Então, vamos fazer a mesma coisa. Custo de produção unitário, menos gasto total, lucro desejado mais impostos. Quanto que eu quero de lucro? Fazer uma manutenção ortodôntica. Por mês, vamos lá, por mês. Eu quero que o meu tratamento ortodôntico me dê R$100 de lucro líquido por mês. Eu quero isso. É o meu desejo. Então, eu sei que meu aparelho tem um custo mensal de R$10, mas eu sei também que ele tem que contribuir para o sustento da clínica. Então, é R$10 sobre 1 menos 0,3, 0,7. 10 sobre 0,7. Aí eu tenho o custo efetivo do aparelho, que vai ser R$14,30. R$14,30. Então, de R$10 ele pula para R$14,30. R$10 é do aparelho e R$4,30 é para manter a clínica, manter funcionário, manter todas as coisas que é necessário. E aí eu somo R$100. Deu R$114,30. Tá? E agora eu vou incidir 20%, que vai dar R$114,30. Pessoal que está me assistindo, eu estou ouvindo aqui uns flashzinhos de foto. A pessoa pode estar tirando foto. Não precisa não, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui no grupo do Odontobranding para vocês. Porque eu acho que é importante isso. Eu vou deixar lá um link. Eu não tenho como enviar por e-mail isso para vocês, porque minha lista de e-mails tem mais de 4.000 e-mails. Tá? E eu não consigo jogar um link para 4.000 pessoas ao mesmo tempo. Não tem jeito de fazer isso. Mas eu consigo deixar para você baixar lá no grupo. Então eu vou deixar dentro do Facebook, no grupo, o link escrito lá, aula, material teórico, do jeito que está aqui, para você poder ver de novo, acompanhar, fazer seus cálculos, você vai ver que isso é muito útil para você. Tá? Podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar isso para vocês. Eu prometi no e-mail, quem recebeu o meu e-mail, que eu ia fazer isso 1 hora depois. Eu vou fazer 1 hora depois, vai estar lá. Tá? Eu só vou terminar minhas coisinhas aqui e vou disponibilizar isso para vocês. Então aqui você vai incidir um imposto, voltando, sobre o R$114,30. Vai subir para R$22,86, vai subir para R$137. Então vamos traduzir isso. R$137 eu cobro do meu paciente para ter R$100 de lucro líquido para pagar o meu imposto e para pagar a minha clínica. Deu para entender? Isso também funciona quando você não é o dono da clínica. Por quê? Você vai colocar nos seus gastos gerais
o seu transporte, o seu tempo que você gasta ida e volta, o seu tempo ocioso, sua refeição que você faz fora de casa. Olha, dá para você fazer tudo. O método é muito completo e muito simples. Isso aqui não é querendo tirar um pouco de vantagem para o nosso lado, não, ao mesmo tempo fazendo isso. Mas realmente ficou muito, muito inteligente essa precificação. E ela atendeu a minha necessidade quando eu quis fazer isso para os dentistas. Eu queria realmente trabalhar em cima do lucro. Eu queria falar assim, olha, eu quero saber o quanto eu vou ganhar para eu fazer uma manutenção ortodôntica. É isso que me importa. Não me importa quanto que eu estou cobrando no final. Quanto eu cobro final, eu tenho que abater imposto, abater a minha sustentação da clínica, tudo isso. Mas eu tenho que saber quanto que eu lucro. Isso é importantíssimo. Porque aí se eu conto lá que eu tenho 100 pacientes me pagando, eu sei muito bem que eu multiplico por R$100, eu sei quanto que eu tenho por mês. Aí eu tenho uma previsão de orçamento para o mês que vem. E eu tenho uma previsão de orçamento para daqui 5 meses, porque eu sei quais tratamentos eu vou terminar ou não, eu tenho uma taxa de abandono que eu posso trabalhar ou não. Ou seja, eu posso evoluir a minha questão gerencial em cima disso aí. Tá? Vamos para um terceiro exemplo aqui para fixar e para mostrar por que é importante trabalhar preço por lucro e não por procedimento. Extração de terceiro molar. Extração de terceiro molar, eu vou gastar uma lâmina de bisturi, um campo cirúrgico, que eu posso até, se eu quiser, botar ele nos gastos gerais, mas eu estou colocando aqui para até dar uma valorizada e aumentar o valor. E o fio de sutura. Deu R$12,50 meu custo para fazer um terceiro molar. Porque é óbvio que eu não coloco aqui desgaste material, não coloco nada disso. Isso aí é gasto geral, tá? Mas o imposto está lá, o impostinho está lá. Então, quando eu vou fazer, eu tenho que pensar quanto eu quero lucrar líquido para fazer uma extração de terceiro molar. Bom, eu quero lucrar R$400, eu decidi isso. Bom, eu quero lucrar R$400, mas eu tenho meu custo é baixo. Mas meu gasto geral aqui é de 0,3. Então, eu vou fazer a mesma continha, né? Mesma continha, deu R$17,85, então, o custo real de uma extração. Mas eu quero lucrar 400. Então, se eu quero lucrar 400, eu vou somar 17 com 400, que vai dar 417, e eu vou incidir imposto em cima disso. 417 de imposto, vou somar o imposto em cima disso. Então, vai dar R$501,42. Ou seja, se eu cobrar R$501,42 do meu cliente, eu vou lucrar R$400 e vou ter um custo de R$17,85. Por que esse método é importante para você? Prestem muita atenção. Eu posso precificar uma restauração de resina classe 1 de molar. Ou posso precificar uma exodontia que eu estou fazendo agora de terceiro molar. Independentemente de falar em qualidade, eu não estou falando qualidade, porque a gente sabe muito bem que um profissional especialista em dentística vai fazer aquilo ali com uma quantidade de conhecimento talvez tão grande ou maior do que um profissional gasta para fazer uma cirurgia também. Não estou comparando especialidades. Mas o risco de exposição para o paciente é muito maior em fazer uma exodontia de terceiro molar inclusa do que fazendo uma restauração classe 1. Isso não tem dúvidas. Tá? Não estou falando em qualidade de procedimento, nem de necessidade de conhecimento para se fazer bem feito. Nada disso, não confundam as coisas. Tá? Estou falando em riscos. Tá? E se eu olhar, um custo de uma restauração, hoje, ele é próximo disso aqui. Pouco mais. Tá? Se eu for fazer uma restauração de resina classe 1, colocar lá um isolamento absoluto, que eu vou gastar uma borrachinha, resina, adesivo, ácido, broca. Broca não entra porque entra no gastos gerais, né? Só o que vai diretamente para usar. Você vai ver que vai dar muito próximo disso aqui, usando uma resina de qualidade boa. Não uma resina top, mas não resina ruim, resina de qualidade boa. Classe 1, pequena, restaurações pequenas. Mas a exposição ao risco é maior para o paciente cirúrgico. Porque o paciente cirúrgico, ele pode ter uma parestesia, ele pode ter uma infecção pós-operatória, ele pode ter uma luxação de mandíbula, ele pode ter infinitas complicações cirúrgicas que uma restauração classe 1 não vai ter. A restauração classe 1 pode complicar? Pode virar um canal, com certeza. Mas é muito menos risco de exposição para o paciente e para o cirurgião do que o risco cirúrgico. Muito menor. Então, quando você faz a sua precificação pelo lucro desejado, você torna mais justo a sua precificação. Se você simplesmente precificar por custo, o preço de uma exodontia de terceiro molar e o preço de uma extração fica igual. Fica igual para você.
E óbvio que você se expõe muito mais fazendo uma cirurgia do que fazendo uma restauração classe 1. A exposição para você e para o cliente é muito maior. Então eu acho inteligente fazer essa precificação aqui, porque você fala assim, bom, eu vou me expor a fazer uma cirurgia onde eu sei que pode haver uma complicação para o meu paciente, então eu tenho que lucrar mais. É óbvio que eu tenho que lucrar mais. Tá? Esse é um princípio básico que a gente tem que trabalhar. Então é inteligente trabalhar esse método, é muito inteligente trabalhar esse método, porque você vai realmente poder direcionar o seu trabalho dentro da sua clínica. Se de repente você está lotado de pacientes, você vai conseguir usar esse método aqui para saber o que você está lucrando mais e o que é interessante você focar e o que é interessante você talvez terceirizar para um colega de outra clínica, ou talvez ampliar a sua clínica e botar um colega para atender com você. É assim que se tomam decisões inteligentes. Tá? É assim que se tomam. Vou fazer mais um exemplo, está terminando, pessoal. Sei que vocês estão cansados aí, ó. Cálculo de hora de trabalho. Isso aqui é muito importante você entender. Uma clínica odontológica é um exercício, tá? Uma clínica odontológica remunera seu auxiliar em R$ 1.500, salário bruto. Para a realização de um serviço de restauração, uma restauração, são necessários 30 minutos de trabalho, ou seja, em 30 minutos eu faço uma restauração. Vou calcular quanto custa a mão de obra da funcionária, que ganha R$ 1.500, por procedimento. Olha que interessante, como é que é? Aí você vai entender por que tem uma margem de contribuição lá naquele preço que eu falei anteriormente. Por que tem lá o seu 30% de margem de contribuição? Eu tenho que fazer algumas considerações. Eu pago R$ 1.500, mas a minha funcionária, ela falta de vez em quando. Então ela tem absenteísmo 5%, porque ela fica doente algumas vezes por ano, porque ela precisa levar o filho ao médico, porque ela também precisa ir ao médico, porque alguma coisa acontece. Então ela falta. A ociosidade dela é de 20%. Eu estou citando uma ociosidade hipotética. Pode ser maior ou pode ser menor. Ou seja, tempo que ela está livre, que ela não está atendendo paciente. Não tem paciente. Férias anuais, 8% também. Porque, afinal de contas, veja bem, ela trabalha 12 meses, você paga 13º salário, mas ela trabalha efetivamente 11 meses, porque um mês ela tem de férias. Então, teoricamente, ela recebe 2 salários que não são efetivamente trabalhados. Tá? Vamos entender bem as coisas. Ela trabalha 11 meses e você paga 13º salário. Tá? E o 13º ainda tem um acréscimozinho. E também tem os feriados, que é 2% do tempo. E tem encargo social, que é 100%. Encargo social é 100%, gente. Nas empresas, de modo geral, eles trabalham uma média de 92% de encargo social. Só que muitas empresas não têm os riscos que a gente tem de insalubridade, aquela coisa tal, que faz com que aumente esses nossos encargos sociais. Então, é uma prática de comércio inteligente a gente simplesmente dobrar os encargos sociais. Que aí eu estou colocando todos os INSS da vida, todos os impostos, todas as taxas que eu vou pagar para aquele funcionário, simplesmente para que ele exista trabalhando para mim. Tá? E eu estou colocando uma carga horária mensal de 160 horas, ou seja, atendimento 8 horas por dia, de segunda a sexta. Tá bom? Vamos olhar. Resolução 1, calcular o impacto das variáveis em horas. Então, por exemplo, absenteísmo, que é a falta dela, causa 8 horas. Ociosidade, 32 horas. Férias anuais, 12 horas, 12,8 horas. Feriados, 3,2 horas. Mês. Isso mês, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular as horas reais trabalhadas pela minha funcionária. Eu estou considerando todos esses quesitos aqui, tá? Então, qual que é a hora real? Ela trabalha 160 horas por mês. Mas eu vou diminuir os 8 horas de absenteísmo, 32 horas de ociosidade, de férias anuais 12 horas e 3,2 horas de feriados. Então eu vou ter que, na verdade, ela trabalha efetivamente 104 horas. Essas 104 horas é hora produzida, hora de efetivamente produzidas. Tá? Você pode fazer esse cálculo para você também. Tá? Eu estou fazendo para um auxiliar, mas você pode fazer para o dentista, pode fazer para qualquer um. Não muda nada aqui, é só você trabalhar essas variáveis aí. Terceiro passo, calcular o custo real do funcionário. Então, qual vai ser o custo real? Eu acho que é 1.500, né? Vamos olhar se é. O salário é 1.500, mas eu tenho 100% de encargos sociais. Então, na verdade, esse meu funcionário me custa R$3.000. Ele não me custa 1.500. Tá? Ele me custa 3.000. Só que, no quinto passo, eu vou dividir o custo real do meu funcionário, que é os 3.000,
pelas horas que são efetivamente trabalhadas, não as contratadas. As contratadas são 160, mas efetivamente é 104. Então, na verdade, eu posso dividir 3 mil por 104, eu tenho que ele me custa 28,84 por hora. Agora, efetivamente trabalhadas. Efetivamente trabalhadas. Agora, por restauração que leva 30 minutos, vai ser metade disso. Então, o custo da minha funcionária vai ser R$ 14,42. E aí você me pergunta, pô, tem plano de saúde que não paga isso por restauração. Eu te falo, tem. E você, muitas vezes, está se submetendo a trabalhar com ele porque você não conseguiu fazer esse cálculo. Aí, para você trabalhar dentro de um plano de saúde que está te pagando isso por restauração, o que você vai ter que fazer? Vai ter que mudar a qualidade do teu material, vai ter que fazer uma restauração que deveria ser feita em 30 minutos, fazer em 10 minutos, para fazer 3, para conseguir fazer isso dar lucro. Porque, afinal de contas, você tem que fazer, você tem que existir, você tem que ganhar dinheiro. Então, você tem que, no mínimo, ter uma lucratividade em cima do atendimento do convênio. Então, tudo isso que eu estou te falando ajuda a você selecionar também um convênio de interesse, que é outra coisa que eu falei na nossa primeira palestra, quando eu falei como aumentar a clientela particular. É importante você entender que esses cálculos existem, porque às vezes não compensa trabalhar alguns convênios, tá? Pessoal, tá me entendendo aí? Eu vou pedir para vocês me darem um feedback, eu vou voltar a tela. Tá claro para vocês? Ficou claro que vocês... Deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui. Júlio está perguntando se eu calculo a hora clínica. Eu calculo sim. E essa hora clínica ela é pessoal, não tem como eu abrir essa hora clínica, mas a hora clínica ela é calculada em cima daquelas variáveis que eu te coloquei. Custo fixo e custo variável. O custo variável vai depender do teu trabalho, do que você usa, do que você trabalha na sua rotina, tá? Não existe uma métrica que eu possa usar para você e servir para todo mundo. André está perguntando como explanar preço para o cliente. André, é uma boa pergunta. Eu vou voltar na nossa palestra aqui. Eu falei para você que você tem que trabalhar em 3 níveis o seu cliente. Você lembra disso? Eu falei que você tem que trabalhar o seu cliente num nível, que é o nível... Primeiro você tirar o nível de segurança, que é o cara se sentir bem ali dentro. Depois, você trabalhar o segundo nível dele, que é o nível de sensações, que é ele se sentir bem. Depois que ele se sente bem, ele fica menos sensível ao preço, ele para de prestar atenção no preço. E aí você vai explicar para ele, não explicando contas matemáticas, você vai explicar para ele que é o teu trabalho, você vai explicar com ele com a postura que você deve ter, você vai falar assim, olha, o meu trabalho vale isso. Você não vai ter que explicar para ele que você tem que pagar imposto, que você tem que pagar funcionária, que você tem que pagar XYZ, isso não se explica. Tá? Você vai comprar você vai num restaurante de boa qualidade, a pessoa não vai te falar que ele usa o azeite grego, que ele usa isso aí tem que ser percebido. Tá? Você tem que fazer, na verdade, é que o produto seja tão bom que ele venda por si próprio. Você não precise ficar explicando ele para o cliente. Toda vez que você precisa explicar muitas coisas, é porque não está certo. É igual piada. Piada que você precisa explicar é porque ela não tem graça. A questão do preço, eu vou ser sincero para você que isso realmente funciona. Você tem que estudar o seu preço para precificar certo e colocar uma postura e seguir. Só que é uma postura de falar assim, eu vou cobrar R$200 e ponto final. Não. Se você tem 5 clínicas populares do seu lado e essas 5 clínicas cobram R$50, você não pode virar para a sua secretária e falar, a partir de amanhã R$200, ponto final. Por quê? Você está num ambiente diferente. Então, o seu cliente talvez não vai te perceber com muita diferença daquela clínica popular que está do teu lado. Tá? Então, existem alguns fatores. Como eu falei, quando você trabalha a parte sensorial do paciente, que é a sensação de um bem-estar, você tem que estar num ambiente que cause essa sensação. Às vezes é muito mais interessante você que está num ambiente saturado por clínicas, com muita clínica perto, ir para um bairro onde você vai pagar um aluguel menor, você vai ter acessibilidade melhor, você vai ter estacionamento, e você não vai ter uma comparação tão direta, porque você não tem tanta clínica perto de você. Tá? É mais fácil. Hoje, eu tenho 5 clínicas perto de mim. Elas não ficam do meu lado, mas elas ficam no meu raio de 4 km. 5 clínicas no meu raio de 4 km.
E todas elas estão muito próximas, inclusive, e está abrindo mais. Mas assim, eu já tenho uma postura, porque eu já estou aqui há alguns anos. Então, eu consegui nessa área, nessa região que eu estou, eu consegui polarizar o atendimento como sendo o atendimento de referência dessa região. Então, os meus concorrentes, eles ainda não têm tanto desenvolvimento técnico de marketing, eles não conseguem se posicionar para me fazer um estrago. É lógico que eles me tiram alguns clientes, os clientes que são mais sensíveis a preço, ou os clientes que gostam do atendimento deles, porque pode gostar deles, por que não? São profissionais bons também, tá? Mas às vezes, quando o cliente entra aqui e percebe um ambiente mais agradável, um atendimento que seja um pouco mais adequado às necessidades dele, ele resolve ficar comigo, tá? Então é interessante você trabalhar isso aí. Pessoal, eu não vou me estender muito hoje, tá? Eu prometi que não ia me estender muito hoje. Eu vou responder as dúvidas de vocês. Eu quero aproveitar esse espacinho que a gente tem aqui. Eu vou fazer só uma solicitação. Amanhã eu vou abrir meu curso, eu vou colocar lá no grupo. Quem quiser acompanhar, quiser participar, eu vou deixar lá no grupo. Eu não vou usar a aula aqui para falar sobre ele, tá? Mas eu tenho curso, eu sou consultor, já falei isso em algumas oportunidades. Eu vou dar aquele prazo de 30 dias para a gente paralisar, para eu fazer montar o meu site, fazer os meus estudos de site. Depois nós vamos voltar para um novo ciclo de palestras de novo, tá? Mas nesse intervalo de tempo, quem quiser fazer parte do meu curso vai começar dia 1º do próximo mês, é um curso totalmente online, vou colocar o link lá, tem uma condição especial para as primeiras pessoas, tá? Mas não vou ficar falando muito disso não, porque o foco não é esse. Beleza? Deixa eu passar para frente aqui. Só um minutinho que eu achei que eu estava compartilhando a minha tela e só agora que eu estou. Vocês me desculpem, eu queria ter falado olhando para vocês. Bom, mas foi. Eu vou aproveitar aqui para responder um pouquinho. André, ficou claro o que eu coloquei, cara? Ficou claro para você esse negócio do preço? Não precisa ficar explicando não, mas é interessante você entender o preço, tá? Se tiver, depois você me manda uma mensagem, a gente está aí para ajudar a responder. Cassiano, custo fixo e variável entra nos gastos gerais? Depende, tá? Isso aí é você quem vai criar essa metodologia. No meu caso aqui, eu criei e coloquei dentro. Porque eu criei essa metodologia, eu fiz assim. Quando você começar a fazer a planilha do seu gasto, a planilha, você vai botar tudo em planilha. Depois que você fazer a planilha do seu gasto, você vai estabelecer a porcentagem que você quer destinar. Então é uma coisa que fica fácil de fazer. Porque na verdade você vai olhar assim, ó. Bom, eu tenho um custo que vamos supor, eu tenho um custo de 5 mil reais para existir. Eu tenho um custo de 5 mil reais. Eu tenho que diluir 5 mil reais na quantidade de procedimentos que eu faço por mês. Então aí eu posso ter uma média. Eu faço 500 procedimentos por mês. Então eu divido 5 mil por 500. Então 10. Tá? Então eu tenho já uma média. Eu já tenho uma média já. Eu tenho que fazer 10 reais em cada procedimento. Então, aí em cima disso é que eu coloco aquela taxa. Eu transformo ela em taxa tentando fazer isso. Eu tenho que fazer, então, que cada procedimento me converta 10 reais a mais. Então, a minha manutenção ortodôntica tem que me converter 10 reais, a minha cirurgia tem que converter 10 reais, o meu implante tem que converter 10 reais. Agora, o que eu faço na minha prática? Como eu trabalho com implante, trabalho com ortodontia, a ortodontia contribui menos monetariamente. Minha ortodontia contribui, se eu não estou enganado, com 5 reais para o funcionamento da minha clínica. Meu implante contribui muito mais, ele contribui com 48 reais, se eu não estou enganado. Por quê? Porque eu faço muito mais manutenção do que implante por mês, obviamente. Né? Senão seria até ótimo se fizesse o contrário. Mas eu faço muito mais manutenção do que implante. Mas cada um contribui com uma taxa. O que é errado é você falar que todo mundo vai contribuir com a mesma taxa. Eu vou dar 0,3 para todo mundo. Não dá, porque você não cobra a mesma coisa para todo mundo, tá? E o custo é variável para cada um. Mas tenta achar um valor. Isso aí é tentativa e erro. É um método pessoal. Toda vez que eu ensino, nos meus cursos de consultoria, etc., eu sempre trabalho isso. Não existe um método que você possa seguir que vai ser assim, ó, eu vou copiar, colar e vai funcionar na minha clínica. Não, mas existe um método que pode ser aprendido. O método que eu estou falando agora para vocês, ele pode ser aprendido.
ele foi um método desenvolvido e que você só tira aquelas variáveis e tudo dá certo. Tá? A partir do momento que você colocou as variáveis, tudo vai dar certo. Para mim vai ser uma realidade. Para você que está na sua realidade vai ser outra. Um terceiro que está em São Paulo, que pega trânsito, que pega metrô, que trabalha em casa, vão ser outras realidades. E é isso que é importante você levar em consideração. Por isso que eu falei que seu preço é diferente do seu concorrente. Tá? Eu vou lendo aqui mais algumas perguntas, tá, pessoal? Certo, o Plínio tem outro método. Como eu te falei, o Plínio, cara, o cara tem uma formação, tem uma metodologia. Agora sim, eu tô dizendo aqui o meu método, estou explicando por que ele existe. Você pode seguir um ou outro. Eu não me preocuparia tanto com o método, eu me preocuparia muito mais com o resultado. Tá? Você tem que olhar o que está certo para você. Se você acha que esse método que você está seguindo está legal, segue ele, cara. Se você acha que o método está bom, segue ele. Você sabe quanto que você está ganhando? Realmente, você sabe quanto você está ganhando? Você tem certeza daquilo ali? Ótimo, legal, segue o método. O meu método, ele me dá essa certeza. Eu preciso dessa certeza. E aí eu estou ensinando para você esse método. Mas ele não é, como eu te falei, não é o único método. Como não existe uma única técnica ortodôntica, não existe uma única opinião sobre como provocar sensações nos clientes, como não existe uma única opinião sobre como abordar o cliente, é muito variável, tá? É importante que você tenha métodos que você entenda e saiba que eles funcionem. É igual no procedimento clínico. Se você é periodontista e alguém te ensina uma cirurgia e você vê que ela não funciona, ou não funciona para você, você tem que procurar uma que funciona para você. Não importa se é um Dr. X ou Dr. Y que está ensinando. Se ela funciona para você. Se ela está funcionando para você, segue ela. Eu tenho a minha técnica de implante e tenho um monte de técnica de implante que é parecida. A minha técnica funciona para mim. E às vezes tem um colega meu que fala, não, eu uso outra marca porque funciona melhor. Funciona melhor para o cara. Eu vou falar o quê? Vou falar para ele usar a minha, que a minha é melhor? Não, melhor é a que dá certo. Então essa dá certo para mim e eu acredito que vai dar certo para você também. Tá? Certo. Valeu, Cassiano. Obrigado. Custo da funcionária tem que entrar na precificação? No meu entra, viu, Júlio? Eu entro. Eu coloco o custo de todos os meus funcionários. Tá? Então eu coloco aquilo ali. Aí, como eu te falei, a resposta é a mesma. Tá? A resposta é a mesma. Você faz a planilha, pode usar Excel, mas se você conseguir usar o seu programa gerencial, é melhor. Porque lá ele vai te dar muito mais relatórios, muito mais. Ele é especial para isso. Tá? Então é muito mais fácil você usar o programa gerencial. Mas você planilha ela direitinho, 1 ou 2 meses, talvez 3 meses de planilha, você vai conseguir saber exatamente quanto que custa efetivamente aqueles funcionários seu ao longo do mês, quanto custa tudo, você vai saber tudo quanto está custando e vai conseguir diluir em cima daquela formulazinha que eu te passei, tá? É bem fácil fazer isso. Eu vou mudar o slide aqui, pessoal, vamos lá. André está perguntando se tem algum programa legal para indicar. Eu pessoalmente, eu só trabalhei com 3 programas gerenciais. Eu sei que existem vários, tá? Existem vários programas. Atualmente eu trabalho com o Dental Office. É o que me deu as melhores condições. Inclusive, várias das melhorias que tem no Dental Office foi eu que implementei. Entre aspas, eu sugeri, não implementei. Mas, por exemplo, toxina botulínica. Eu fiz um curso de toxina botulínica, eu fiz só ano passado. E eu não tinha toxina botulínica dentro do programa e eu pedi para eles desenvolverem. Eles desenvolveram. Em 3 dias eu tinha uma... E ainda pediram para aprovar e foi muito legal a experiência. Então eu gostei muito, eu gosto muito de me relacionar com eles. Eu não conheço outros programas. Eu conheço o Easy Dental, que eu não uso mais, eu já usei. Ele é aquém do que eu esperava. E também não uso mais também porque ele é da Bradesco Seguros, e eles estão tentando tomar um bolo da odontologia, eu não quero que isso aconteça comigo, tá? Eu uso o Dental Office, estou muito satisfeito com os resultados que eu tenho com ele, tá? Hoje em dia, até tem uma parceria com o Dental Office, eu não sou patrocinado por eles, eu não estou falando isso vendendo tudo, aliás, eu não sou patrocinado por ninguém, eu sou patrocinado pelo Odontobrand mesmo, o Odontobrand é autônoma, tá? Mas, obviamente, a gente vai tendo parcerias ao longo, contatos com outras pessoas, e realmente ter um contato com esse pessoal foi muito legal. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Gosto muito deles. Eu vou dar sequência aqui no slide,
Só um minutinho, vamos lá. Está terminando, pessoal. Sei que vocês já estão cansados aí de me verem aí. Bom, então a matemática aqui da conta, do cálculo do trabalho da funcionária, pode ser utilizada também para você calcular, como eu falei, o próprio profissional. Tá? Eu falei de novo, vou repetir, talvez alguém não tenha ouvido, tenha levantado aí. Eu vou disponibilizar isso aqui lá no grupo, tá? Pessoal que quiser baixar isso aqui, eu não posso mandar por e-mail. Falei que não dá para mandar como anexo por e-mail, para minha lista tem 4.000 pessoas. Tá? Eu não tenho como mandar para 4.000 pessoas isso aqui, porque não carrega. Tá? Gente, vamos falar um pouquinho de importância do marketing. Cara, importância do marketing. Muita gente acha que marketing, confunde marketing com propaganda. Acha que marketing é propaganda. Ou então acha que marketing é técnica para enganar cliente. Não tem nada a ver. Marketing é estudo do mercado. Se eu pudesse traduzir marketing para português, seria estudo do mercado. Eu tenho MBA em estudo do mercado. O nome é MBA porque é em inglês, né? A gente usa. Marketing é estudo do mercado. Então, quando você consegue estudar o marketing dentro da odontologia, você vai saber lucrar com o seu trabalho. Isso é muito importante. Você não precisa saber trabalhar. Isso aí você aprendeu na faculdade. Você aprendeu na sua especialização, nas suas atualizações, você aprendeu na raça às vezes, mas você precisa saber lucrar com o seu trabalho. Todo mundo precisa saber disso. E você só vai aprender a lucrar com o seu trabalho se você aprender a usar o marketing. Não tem outra forma. Às vezes, algumas pessoas usam marketing de forma empírica, mas usam. E são, talvez, os cirurgiões dentistas que a gente tem aí, que conseguiram um grande destaque na odontologia, e o cara nem sabe, às vezes, por quê. Ele fala, não, é porque eu sou bom mesmo. Mas não é não, às vezes o cara tem um baita sistema gerencial empírico que funciona muito bem. E ele desenvolveu aquilo sozinho. Agora, essa não é a capacidade que todo mundo tem. Nem todo mundo tem essa capacidade. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Então, saber lucrar com o seu trabalho é muito importante. Outra grande importância do marketing, conhecer o seu cliente e sabê-lo saber mantê-lo fiel. Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que saber quem ele é, onde ele mora, o que ele gosta, o que ele faz, por que ele é seu cliente. Isso é muito importante. Você tem que saber todas essas perguntas. E isso o marketing que estuda. Quando você sabe isso, você vai fazer o quê? Você não vai mimar seu cliente, puxar saco do seu cliente, não é isso. Se você sabe os gostos dele, você vai simplesmente fazer com que o seu ambiente de trabalho se adeque a esse gosto dele, à necessidade dele. Se você trabalha só com idosos, eu fico imaginando às vezes o pessoal da Baixada Santista, que é onde mais tem dentista no Brasil, é em Santos, Baixada Santista. E os caras ficam loucos, porque fala que tem muito dentista, mas lá é o lugar que mais tem idoso que ganha bem no Brasil. Porque muita gente aposenta em São Paulo e vai morar em Santos, porque é uma cidade muito parecida com São Paulo, é uma cidade com cara de cidade grande, e está na praia, a qualidade de vida é muito melhor, não tem tanto trânsito. Então você, de repente, focar nesse grupo, eu não estou falando em focar em odontogeriatria somente, mas focar no atendimento para a terceira idade, você vai rachar de ganhar dinheiro em Santos. Por quê? O que você vai precisar fazer? Primeiro, gente, terceira idade não dá conta de subir escada, não tem joelho para isso mais. Então tem que ter acessibilidade. Muitas vezes eles não gostam de dirigir. Então você tem que ver lugar de fácil acesso, estacionamento, se possível para ele conseguir ir a pé. Horário para ele não é problema. Horário para idoso aposentado não é problema. Você consegue trabalhar o horário mais flexível do mundo. E o que idoso gosta? Todo mundo que tem vovô, que tem vovó aí, eu já perdi a minha, infelizmente, as minhas, mas todo vovô, toda vovó adora atenção. Você dá uma boa atenção para um vovô, para uma vovó, você conquista ele. E eles têm dinheiro, eles pagam bem, eles já passaram aquela fase do aprendizado, eles não gostam de experimentar coisas diferentes, eles gostam daquilo que é confiável. Então, você que está na Baixada Santista, que talvez esteja me vendo, ou talvez no Rio de Janeiro também, que tem muita gente assim, é uma baita sacada trabalhar esse pessoal que está na terceira idade em ambientes super saturados. Você tem que conhecer o seu cliente. O que importa não é quantos dentistas tem na sua cidade, mas conhecer o seu cliente para saber manter ele fiel, para conseguir trabalhar isso. Usar o marketing para aumentar seu índice de indicações. Eu
expliquei isso na primeira palestra, como fazer isso, mas é usar mesmo, através de e-mail, através de telefone, através de carta, através do que for. Você tem vários planos que você pode fazer, mas você consegue aumentar. Saber comunicar a propaganda é uma faceta do marketing. O marketing ele tem uma facetinha, é igual se eu falar assim, ó, odontologia é marketing. Eu estou comparando odontologia com marketing. Eu vou falar que propaganda é uma especialidade. Propaganda é prótese. Pronto, é uma especialidade. Tá? Eu não vou nem falar prótese, que a prótese é muito importante. Ela se divide em 3. Eu vou falar que é prótese total. Prótese total é igual a propaganda. Se eu comparar marketing com odontologia. Então, marketing é a odontologia e propaganda é a prótese total. Então, quem pensa que marketing é propaganda, tira isso de mente. Marketing é gerenciamento, é entendimento do mercado e também é comunicação. E saber comunicar, que é fazer uma boa propaganda, seja uma propaganda direta, seja uma propaganda através de cultivar valores dos seus clientes, você tem que fazer de forma ética e eficiente. Ética porque você tem que respeitar os seus colegas, você tem que respeitar a lei, e eficiente porque você tem que fazer com que essa propaganda te retorne em termos de lucratividade. Não é retornar em termos de preço, retornar a lucratividade. Direcionar o futuro profissional que você deseja. Você só vai conseguir ser o profissional que você quer ser daqui a 5 anos se você aplicar conceito de marketing. Não tem jeito. Não fica nessa de trabalhar de segunda a sexta, trabalho de segunda a sexta, trabalho de segunda a sexta, que isso não vai virar, isso não vai fazer você virar o profissional que você quer ser. O profissional que você quer ser, você vai ter que entender isso, fazer missão, visão, valores para você, entender e chegar lá. E falar assim, ó, eu quero chegar lá. Então o marketing vai te dar isso. Você vai saber o que fazer e principalmente não é saber o que fazer, é saber o que não fazer. O mais importante é saber o que não fazer, tá? Para você ser o profissional que você quer. Treinar funcionário para serem fundamentais no seu sucesso. Ninguém tem sucesso sozinho. Ninguém sobe sozinho. Todo mundo precisa de equipe. Eu estou fazendo esse hangout hoje aqui com vocês e eu tive equipe trabalhando comigo, eu tive gente aí que ficou à noite varando para fazer o negócio ficar legal. E se essas pessoas não estivessem trabalhando desse jeito, talvez eu não conseguiria dar um conhecimento adequado, ou a internet ia cair, ou ia ficar feio, ou talvez alguma coisa errada ia dar. Mas eu tenho pessoas que são confiáveis, que trabalham do meu lado, eu agradeço elas todo dia, converso com elas, porque sem elas eu não consigo subir. E no meu consultório é a mesma coisa. Eu tenho meus auxiliares que às vezes ficam até mais tarde aqui comigo quando eu tenho emergências, porque todo mundo tem emergências, e elas ficam e elas não acham ruim. Mas porque a gente trabalha muito essa questão de valorização do funcionário aqui. Minhas funcionárias são mais importantes do que eu. Eu comento isso para elas. Aliás, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu vou voltar aqui. Porque isso aqui é outra coisa que eu acho que a gente tem que falar olhando para você. Tem que falar olhando para você. Tudo bem, vocês estão me vendo de novo. Tem uma pessoa que eu admiro muito, chama Paulo Freire. Já morreu, vocês devem conhecer, um grande educador, um filósofo pernambucano, um dos maiores profissionais de educação que teve no Brasil. E ele falando de educação, ele falava assim, ó, o porteiro da escola é um ótimo educador. Ele é um grande educador. Ele falava isso, vocês precisam conhecer o porteiro da escola. Falava isso para os professores, para os diretores da escola. Porque o porteiro da escola é o cara que está lá vendo os alunos entrarem, vendo os alunos saírem. Ele vê como que o aluno chega e como que o aluno vai embora. Com quem que ele chega e com quem que ele vai embora. Então ele acaba conhecendo muito daquele aluno. O que eu vou fazer um paralelo para você? A sua secretária, a sua auxiliar, ela é uma excelente profissional de odontologia. Vou repetir. A sua auxiliar, olhando para você, a sua auxiliar é um excelente profissional da odontologia. Eu não falei que ela é uma excelente dentista. Eu falei que ela é uma excelente, uma importante profissional da odontologia. Ela é uma importante profissional da odontologia. Ponha isso nessa mente. Eu repeti para você 5 vezes, eu acho, não foi à toa. Eu quero que isso entre na sua mente. Agora, desperta para isso. A sua funcionária, ela é importante. Ela é importante para a odontologia. Ela não é dentista. Você é o dentista. Mas você não trabalha sozinho. Você depende de outras pessoas. E você reconhecer que depende de outras pessoas é o primeiro passo para que essas pessoas se unam a você e te ajudem a caminhar para frente.
tá? Eu já falei na outra aula sobre a importância de funcionário. Eu tenho aulas específicas de como trabalhar funcionários. Mas nós não vamos falar isso hoje porque o tempo vai esgotar. Mas eu quero falar isso para você, tá? Eu quero falar isso com você. Você deve trabalhar seu funcionário. Obrigado, viu, Júlio? Eu li seu comentário aqui. Obrigado. Eu quero falar isso com você, muito sinceramente. Dependa da sua equipe e mostre para a sua equipe que você é dependente dela. Eleva ela. A gente chama isso de empowerment. Você tem que empoderar a sua funcionária. E, ao mesmo tempo, delegar a responsabilidade para ela. Porque aí ela vai se sentir valorizada. Ela vai se sentir valorizada porque ela vai sentir que o trabalho dela é importante. E toda vez que você sente que seu trabalho é importante, isso dá uma alegria danada. Lembra você, todo mundo já passou por isso. Você termina aquele tratamento odontológico, quando você termina, o seu cliente olha para você, te dá aquele sorriso, te dá um abraço, e se emociona porque você melhorou a qualidade de vida dele. Aquela sensação, aquela energia que você recebeu, ela é tão boa, que você olha assim e fala assim, nossa, cara, é muito bom ser dentista. Ou profissãozinha danada de boa. Aquele é o seu momento de auge. Você fala assim, nossa, é o top de odontologia. Você não precisa ser o melhor profissional, mas se um cliente seu te fala isso, você se sente tão bem, porque você está sendo útil. Não é porque o cliente te pagou. Veja que você sentiu bem também. Você sente bem quando seu cliente paga. Você fica feliz, pô. Lógico que você fica feliz. Agora, quando ele fala assim, você mudou minha vida. E você já ouviu isso, com certeza. Quando o cliente fala isso, você não fica muito feliz. Você fala assim, nossa, eu queria ouvir isso todo dia. E aí é a hora que você começa a apaixonar pela profissão. Aí o que você faz? Você para e pensa, o que você fez de especial para aquele cliente que ele falou isso para você? Você vai ver que tem coisas que foram especiais. Agora replica esse modelo. Replica isso. Esse é o método para você ser o profissional mais feliz do mundo. E aí, consequentemente, você vai ganhar muito dinheiro. Dinheiro não é tão importante assim. Dinheiro é importante até o momento que você precisa dele para viver. Chega um momento que ter muito dinheiro não vai fazer diferença na sua vida. Ter um carro é importante. Ter 10 carros não vai melhorar a sua qualidade de vida. Tá? Isso é a realidade. Ter um relógio é importante. Ter 10 relógios não te faz um homem melhor. Nem ter um relógio te faz um homem melhor. Mas ter um relógio, às vezes, você precisa para olhar horas, etc. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Existem coisas que têm valor, tem coisas que têm preço. Quando você pega seu funcionário e transfere essa alegria que você recebeu do seu cliente, transfere para a tua equipe para você ver, sua equipe vai se sentir muito bem também. Aquele compartilhamento de sensações boas. E eles vão querer, todos os clientes sintam a mesma coisa. E aí eles vão começar a trabalhar junto com você. E você vai ter uma clínica única, aquilo que eu falei no início da aula. Você voltar à aula depois, você vai ver assim, falei, olha, Michael Porter fala que você tem que ser único no mercado. Qual é o método para você ser único no mercado? O método para você ser único no mercado é que você fazer com que o seu atendimento seja especial. E o seu atendimento ser especial é você identificar as características que foram boas e tentar reproduzi-las. É assim que você vai conseguir fazer isso. Ok? Beleza? Eu vou voltar lá, tá, pessoal? Deu uma empolgada aqui, mas de vez em quando eu tenho isso, tá? Vocês me desculpem. De vez em quando eu dou uma empolgada. Vamos voltar lá. Bom, treinar seus funcionários. Vamos voltar lá. Treinar seus funcionários para serem fundamentais. Isso é o marketing que vai fazer para você também. Tá? Planejar férias, feriados, épocas de crise. Cara, todo mundo tem época de crise. Tá? Agora vai chegar a Copa, vai ter problema também. Eu falei isso na aula passada, vai ter. Então você planeja. Tá? E é o marketing que vai te ajudar com isso aí. Criar um método de atendimento único, que não possa ser imitado. É o que eu acabei de falar pessoalmente para vocês. É isso aí é o que importa. Tá? Pessoal, voltar lá, coloquei meu curso lá. Se vocês quiserem... tem um negócio que eu vou falar para vocês. É um momento merchan, tá? Eu vou abrir meu treinamento, vou botar lá no grupo para vocês, no meu site. Ele é totalmente online, por 6 meses. 6 meses. Tem tarefas mensais, tá? Isso é independentemente do que a gente está fazendo aqui de Hangout, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver. O conteúdo é outra coisa. E eu tenho também um programa muito bacana, satisfação total sem investimento de volta. Você tem 15 dias para desistir do curso quando você começa, ou depois que você terminou e você fez tudo que eu te pedi para fazer e você falou que não valeu a pena, eu também te devolvo o seu investimento. Isso é uma garantia top de linha, top of mind aqui para vocês. Isso aqui é para quebrar qualquer resistência que alguém possa ter em realmente se movimentar e fazer as coisas acontecer.
Eu estou te propondo um curso onde você vai investir um valor e esse valor, se você não ver resultado, eu vou te devolver ele. Isso aí é realmente compromisso do Odonto Brand. O Odonto Brand ela não é uma empresa que visa só lucro, não. Ela visa a satisfação do cliente. E aqui eu estou te comprovando isso. Tá? Estou te comprovando isso. Eu não vou me estender. Eu não quero ficar fazendo propaganda aqui. Tá bom? Vou voltar minha câmera. Vou voltar minha câmera aqui. Pessoal, hoje a gente vai encerrar o nosso terceiro ciclo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube do mesmo jeito. Tem muita gente que não pôde assistir, eu sei disso. Mas eu vou disponibilizar o vídeo lá. Quem quiser me mandar dúvida, pode me deixar dúvida no Facebook, inbox, lá no Odonto Branding. Pode deixar pessoalmente, pode mandar e-mail. Eu respondo, tá? Talvez demore um pouquinho, porque obviamente eu também trabalho, também tenho meus afazeres. Amanhã é aniversário da minha esposa, eu vou ficar com ela, mas eu respondo os e-mails, tá? Pode me mandar dúvida lá. Independentemente de vocês fazerem curso comigo ou não, eu respondo e-mail, tá? Existe nossos 20%, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, desejo um ótimo feriado, descansem bem, pensem no que a gente conversou, e obrigado pela presença de todos. Eu agradeço muito. Vocês me dão uma baita energia de continuar fazendo isso, tá? Daqui 30 dias a gente vai voltar, eu vou anunciar de novo, vou mandar e-mail. No meio do caminho eu vou produzir alguma coisa, eu não vou sumir, não se preocupem. Eu vou produzir vídeos, vou botar alguma coisa no ar, talvez eu libere algumas aulas, que eu acho que vai ser legal para vocês assistirem. Vou mandar e-mails. O que importa é que vocês estejam na minha lista de e-mails, tá? Quem de repente não está me recebendo e-mail meu, dá uma olhadinha no spam, desmarca, porque aí vocês vão receber, tá? Porque eu estou enviando sim, pelo menos uma vez por semana. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tá?